Você chega no portão. O coração dispara, não de medo, mas daquela ansiedade sufocante que só um pai afastado conhece. Você espera ver aquele sorriso que, antigamente, iluminava o seu retorno do trabalho. Mas quando a porta se abre, o que você encontra é um abismo. O olhar do seu filho não tem brilho. Pior, ele tem medo. Ou talvez um desprezo frio, calculado, que não pertence a uma criança de 7, 10 ou 12 anos. Aquele olhar não é dele. Aquele olhar foi implantado. Você está diante de um crime que não deixa sangue no chão, não deixa marcas roxas na pele. E por isso a sociedade e a justiça muitas vezes ignoram. Mas você sente a lâmina rasgando sua alma. Você está sendo apagado, sistematicamente, da biografia da pessoa que você mais ama neste mundo. George Orwell, em sua obra distópica 1984, descreveu o conceito de vaporização, o ato de apagar uma pessoa da história, reescrevendo os registros até que ela nunca tenha existido. O que você está vivendo não é um conflito familiar ou um divórcio difícil. É uma campanha orwelliana de vaporização existencial. A mãe do seu filho não quer apenas a guarda, ela quer a reescrita total da realidade. Ela quer que, na mente do seu filho, você deixe de ser o pai e se torne o monstro, ou pior, o nada. E se você está aqui, sentindo esse gosto amargo de injustiça na boca, saiba que a sua dor é a sua bússola. Ela indica que você ainda está vivo nessa guerra. Se esta mensagem ressoou com a sua jornada e você sente que está caminhando em um campo minado, mostre sua força agora. Deixe seu like como um ato de desafio contra esse sistema que tenta te calar. Inscreva-se para se alistar no nosso batalhão de homens que recusam a derrota e entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de estratégias psicológicas que vão te manter de pé. Entenda uma coisa, sobrevivente. O que está acontecendo não é acidental, não é fruto do acaso ou de emoções à flor da pele pós-término. É arquitetura, é engenharia social aplicada ao ambiente doméstico. A tática invisível que está operando contra você é silenciosa, progressiva e devastadora. Nós chamamos isso de o crime perfeito da memória. Por que perfeito? Porque a vítima principal, seu filho, não sabe que é uma vítima. Ele acredita que é um soldado defendendo a mãe oprimida contra o pai tirano. A filosofia de Friedrich Nietzsche nos ensina sobre a vontade de poder. O que sua ex-parceira está exercendo é uma vontade de poder distorcida, onde o controle total sobre a narrativa substitui a realidade dos fatos. Ela não está apenas falando mal de você, ela está alterando a lente através da qual seu filho enxerga o mundo. Cada memória feliz que vocês tiveram juntos está sendo repintada com cores sombrias. Aquele dia no parque, seu pai só te levou lá para se exibir para os outros. Aquele presente que você deu, seu pai comprou isso barato porque não valoriza você. É uma gota de veneno diária no copo de água da criança. E a criança, sedenta por aprovação materna, bebe. Com o tempo, a água se torna tóxica, mas a criança já está viciada no veneno. Você precisa acordar para a brutalidade desse jogo. Não adianta ser o cara legal, passivo, que espera que a verdade apareça magicamente. A verdade, meu amigo, é a primeira baixa nessa guerra. Você está lidando com uma manipulação psíquica de alto nível, onde sua identidade está sendo desconstruída tijolo por tijolo. A tática é invisível para os juízes, invisível para os assistentes sociais e muitas vezes invisível até para a sua própria família, que começa a duvidar de você. Mas você sabe, você sente. E hoje nós vamos dar nome a cada um desses demônios e entregar a você a espada para cortá-los. Vamos voltar no tempo, para o momento em que a fissura começou. Talvez você não tenha percebido na hora. Era sutil. Uma frase solta no café da manhã, um suspiro pesado quando seu nome era mencionado. A estratégia da alienação parental não começa com gritos, ela começa com sussurros. É a tática do cavalo de Troia. A mãe insere a desconfiança dentro da mente da criança sob o disfarce de proteção. Cuidado com o papai, ele está nervoso hoje, ela diz.
mesmo quando você está perfeitamente calmo. O que isso faz? Isso planta uma semente de medo. A criança começa a vigiar seu comportamento, procurando o nervosismo que a mãe profetizou. E claro, sob vigilância constante e desconfiança, você eventualmente se irrita. E quando você se irrita, a profecia se cumpre. Viu? Eu te disse que ele é perigoso. É um ciclo diabólico de profecia autorrealizável. Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros, e neste caso, o inferno é a narrativa que o outro construiu sobre você. Você se torna um ator em uma peça cujo reescrito você não escreveu, e o papel que lhe deram é o de vilão. Pense nas vezes em que você tentou ligar e o telefone estava sem bateria, ou o filho estava dormindo. Essas pequenas obstruções não são falhas técnicas, são bloqueios táticos. O objetivo é criar distância, e na distância, a memória enfraquece. Onde há vácuo de presença, a mentira preenche o espaço. A mente de uma criança é plástica, moldável. Se você não está ali para reforçar sua realidade, a realidade imposta pela mãe se torna a verdade absoluta. O pai amoroso que trocava fraldas, que ensinava a andar de bicicleta, que contava histórias, esse pai começa a desaparecer, substituído por uma caricatura grotesca de um homem negligente e perigoso. É uma lavagem cerebral lenta, constante e inabalável. Aprofundando nessa ferida, precisamos falar sobre a reescrita do passado. Isso é o que mais dói. É o roubo da sua história. A alienação parental opera como um regime totalitário dentro de casa. Nos regimes totalitários, os livros de história são queimados e reescritos para glorificar o líder e demonizar o inimigo. Na sua antiga casa, a dinâmica é a mesma. As fotos onde você aparecia sorrindo somem das estantes. As histórias das férias incríveis são distorcidas. De repente, seu filho lembra de coisas que nunca aconteceram. Ele lembra que você gritou, que você bateu, que você o deixou sozinho. Essas são as falsas memórias, implantadas através da repetição e da sugestão emocional. A mãe utiliza a lealdade biológica da criança como uma arma. Para uma criança, a sobrevivência depende do cuidador principal. Se a mãe sinaliza que o pai é uma ameaça, o cérebro reptiliano da criança, focado em sobrevivência, ativa o modo de defesa contra você. Não é racional, é instintivo. A criança não te odeia. A criança está em pânico, tentando aplacar a ansiedade da mãe para garantir a própria segurança emocional. Você olha para seu filho e vê hostilidade, mas o que existe ali é um conflito de lealdade dilacerante. Ele sente que para amar você, ele precisa trair a mãe. E trair a mãe na cabeça infantil é risco de morte ou abandono. Então, para sobreviver naquele ambiente hostil, ele sacrifica a relação com você. Ele mata o pai dentro de si para manter a mãe viva. É uma tragédia grega acontecendo na sala de estar e você está assistindo da plateia, amordaçado, enquanto o coro canta sua desgraça. Ao ouvir isso, um nó se forma na sua garganta. É a sensação de impotência misturada com uma raiva vulcânica. Você se sente um injustiçado, um exilado da própria vida. Muitos homens, ao chegarem nesse ponto, colapsam. Eles se entregam ao álcool, à depressão ou, tragicamente, desistem de lutar pelo filho, acreditando na mentira de que ele fica melhor sem mim. Não caia nessa armadilha. Essa é a vitória final que ela deseja. O seu desaparecimento voluntário é a assinatura no atestado de óbito da sua paternidade. Mas aqui está a verdade visceral. Você não está louco. O que você está vendo é real. O que você está sentindo é a reação saudável de um homem que está sendo mutilado emocionalmente. A sua dor é a prova do seu amor. Se você não amasse, não doeria tanto. Se você fosse o monstro que ela diz, você teria ido embora e nunca mais olhar para trás. Mas você está aqui. Você está buscando respostas. Você está buscando estratégia. E isso já te diferencia da narrativa que foi criada. Você é o sobrevivente cínico que se recusa a morrer em silêncio. Quero que você pare um segundo e respire fundo. Olhe para sua história com a clareza brutal de quem acorda de um pesadelo. Se você já esteve neste campo de batalha, se você já sentiu esse olhar frio do seu filho ou ouviu as mentiras sendo contadas como verdades, comente "entendido" abaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram e decidiram que não serão apagados.
Vamos transformar esse campo de comentários em um monumento de resistência. Vamos dissecar agora a figura da guardiã da realidade. Na filosofia de Platão, temos a alegoria da caverna, onde prisioneiros veem apenas sombras na parede e acreditam que aquilo é a realidade. A mãe alienadora é quem segura os objetos na frente da fogueira, projetando as sombras monstruosas que seu filho vê. Ela controla a entrada e saída de informações. Ela é o filtro. Se você manda um presente, ela pode não entregar, ou entregar com desdém. Se você manda uma carta, ela pode ler com um tom de voz sarcástico, ridicularizando suas palavras de afeto. Ela tem o poder do gatekeeper, o porteiro, e ela usa esse poder para filtrar qualquer humanidade que venha de você. Para seu filho, você se torna uma entidade bidimensional, sem sentimentos, sem nuances. Você é apenas o pagador de pensão, ou a fonte de estresse da mamãe. Esse controle da informação é crucial para a tática. Ela cria um cerco informativo. Dentro da casa dela, a realidade é curada para reforçar a vitimização dela e a sua vilania. E como ela passa mais tempo com a criança, a repetição da versão dela ganha por volume. A mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, já dizia a máxima da propaganda de guerra. Você precisa entender que não está lutando apenas contra uma pessoa amarga. Você está lutando contra um sistema de controle de percepção. A criança está presa nessa caverna, vendo as sombras que ela projeta. E você, do lado de fora, gritando a verdade, parece apenas um ruído distante e perturbador. Para quebrar isso, você não pode simplesmente gritar mais alto. Você precisa de uma estratégia para entrar na caverna e sutilmente mostrar a luz. O conceito central que mantém a alienação funcionando é o vínculo de lealdade patológico. A criança é colocada em uma posição impossível, a escolha de Sofia diária. Quem você ama mais? Mesmo que a pergunta não seja feita explicitamente, ela está impregnada no ambiente. Se a criança volta do fim de semana com você feliz e sorridente, a mãe fecha a cara, fica triste, adoece misteriosamente ou fica fria. A criança aprende rapidamente a equação: se eu me divirto com o papai, a mamãe sofre. A felicidade da criança com você é taxada com a culpa. Para evitar a culpa, a criança suprime a alegria. Ela chega em casa e diz: foi chato, o pai é chato, apenas para ver o sorriso de alívio no rosto da mãe. Percebe a crueldade disso? A criança é forçada a mentir sobre seus sentimentos para proteger a estabilidade emocional da mãe. Carl Jung falava sobre a mãe devoradora, o arquétipo da mãe que, ao invés de nutrir o filho para o mundo, o engole de volta para o útero, impedindo sua individualização. A alienação parental é a manifestação moderna desse arquétipo. Ela não quer que o filho seja um indivíduo com relações próprias. Ela quer que o filho seja uma extensão dela mesma, um membro fantasma do seu próprio corpo ferido. O filho se torna um escudo humano contra a dor dela, contra a solidão dela e, principalmente, contra você. Ele é usado como arma e como curativo. E o peso disso sobre os ombros de uma criança é esmagador. Gera ansiedade, depressão e problemas comportamentais que, ironicamente, ela usará para culpar você no futuro. A sociedade, infelizmente, é cúmplice cega desse processo. Vivemos em uma cultura que sacraliza a maternidade de forma automática. O pressuposto é sempre de que a mãe é a protetora natural e o pai é o provedor dispensável ou ameaça potencial. A alienadora sabe disso e joga com as cartas marcadas do viés social. Ela veste a máscara de mãe coragem, a sofredora que luta sozinha contra o mundo e contra o ex-abusivo. Ela chora nas reuniões de escola, chora para os vizinhos, chora nas redes sociais. E o mundo aplaude sua resiliência, sem ver que nos bastidores ela é a carcereira da mente do próprio filho. Maquiavel, em O Príncipe, ensinava que é mais seguro ser temido do que amado, mas o ideal é parecer virtuoso. Ela domina a arte da aparência de virtude. Para o mundo externo, ela é impecável. Para você e seu filho, ela é implacável. Esse gaslighting social faz você duvidar da sua sanidade. Será que eu sou tão ruim assim? Todo mundo concorda com ela? Não, guerreiro. A maioria não concorda com ela. A maioria foi manipulada por ela.
As pessoas compram a narrativa mais emotiva e ela vende emoção barata com maestria. Você, com sua lógica masculina, sua busca por justiça factual e sua retórica direta, muitas vezes parece frio ou agressivo em comparação à performance teatral dela. É um jogo de percepções e você está entrando no palco com o figurino errado. Você precisa entender que não vai vencer essa batalha no tribunal da opinião pública dominado por ela. Sua vitória será no tribunal da consciência do seu filho, e isso leva tempo. Outra frente dessa guerra é o terrorismo financeiro. A pensão alimentícia deixa de ser um recurso para o sustento da criança e torna-se uma ferramenta de extorsão e controle. Se você paga, nunca é o suficiente. Se atrasa um dia, você é um criminoso. Ela usa o dinheiro para limitar seu acesso. Você não pagou a escola de natação, então não vai vê-lo nadar. Ela cria demandas financeiras exorbitantes para te manter em um estado de escassez e pânico, trabalhando horas extras, que, consequentemente, diminui seu tempo livre com o filho. E então ela diz, viu, ele nunca tem tempo para você, só pensa em trabalho. É uma armadilha perfeita. Se você trabalha para pagar, é ausente. Se não trabalha para estar presente, é irresponsável e não paga. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio, mas para o pai alienado, a vida oscila entre a extorsão e a difamação. O dinheiro é usado para comprar a lealdade do filho também. O papai não te deu aquele videogame, mas a mamãe deu. Ela compra o afeto com o dinheiro que muitas vezes sai do seu bolso, mas sem o seu crédito. Você financia a festa onde você não é convidado. Entenda que isso é proposital. A intenção é te quebrar financeiramente para te quebrar emocionalmente. Um homem preocupado com a falência, com oficiais de justiça e com boletos é um homem menos capaz de ser um pai presente, divertido e estável. Ela quer ver você desmoronar para poder apontar o dedo para os escombros e dizer ao filho, olha lá, eu avisei que ele era um fracassado. A destruição não para em você. A tática da terra arrasada se estende à sua linhagem. Os avós paternos, tios, primos, todos são cortados. A alienação parental é um ataque à ancestralidade. Ela precisa isolar a criança de qualquer fonte de informação que contradiga a narrativa dela. Se os avós paternos contarem histórias boas sobre você, se mostrarem fotos antigas, eles se tornam agentes subversivos e precisam ser eliminados. O corte dos avós é uma crueldade dupla. Priva os idosos da alegria dos netos e priva a criança de suas raízes. Uma árvore sem raízes cai com qualquer vento. Ao cortar o lado paterno da família, a criança perde metade de sua identidade. Ela cresce sentindo-se incompleta, com um buraco na alma onde deveria estar a história dos seus antepassados. Sêneca, o grande estoico, nos lembra da brevidade da vida. É criminoso roubar o pouco tempo que a avós tem com seus netos por vingança conjugal. Mas a alienadora não se importa com isso. O ódio dela é maior que o amor pelo filho. O objetivo é criar um órfão de pai vivo e um órfão de família paterna. A criança fica ilhada no arquipélago materno, sem barcos para navegar para outras terras. Isso cria uma dependência absoluta da mãe. Se a mãe é tudo que ela tem, a mãe se torna Deus. E desobedecer a Deus é impensável. A destruição da linhagem é a forma mais eficaz de garantir que a criança nunca tenha um ponto de referência alternativo para julgar a realidade. Agora vamos falar dos seus erros. Sim, a clareza brutal também se aplica a você. O maior erro do pai alienado é a ingenuidade. A crença infantil de que o amor vence tudo ou que a justiça será feita porque eu sou inocente. No mundo real, a justiça é um sistema burocrático, frio e falho. O amor não vence a manipulação psicológica sem estratégia. Você errou ao achar que ser passivo evitaria conflitos. Você pensou, vou ceder aqui para ela ficar calma e me deixar ver o menino. Erro fatal. Na guerra, a política de apaziguamento com um tirano só fortalece o tirano. Neville Chamberlain tentou apaziguar Hitler cedendo territórios e ganhou uma guerra mundial. Você cedeu territórios, dias de visita, decisões escolares, feriados, esperando paz, e ganhou o desprezo dela e o esquecimento do seu filho.
Cada centímetro que você cede não é visto como bondade ou cooperação, é visto como fraqueza. E na mente primitiva, fraqueza é repugnante. A mãe alienadora não respeita concessões, ela explora brechas. Se você não impõe limites, se você não documenta, se você não age com firmeza, não agressividade, firmeza, você está colaborando com a sua própria vaporização. A passividade é o oxigênio da alienação. Você precisa abandonar a postura de vítima que espera salvamento e assumir a postura de estrategista que constrói a própria defesa. A verdade não se defende sozinha. Ela precisa de um advogado, de um guerreiro e de um guardião. E esse guardião é você. O segundo erro capital é a reatividade emocional. Ela sabe exatamente quais botões apertar para te fazer explodir. Ela vai te insultar na frente da criança, vai te provocar na hora da entrega, vai mudar os horários em cima da hora só para te ver furioso. E quando você explode, quando você grita, quando você bate a porta, bingo! Você acabou de dar a ela a prova que ela precisava. Ela vai olhar para a criança com um ar de vítima aterrorizada e dizer: viu como o papai é agressivo? Viu como a gente corre perigo? A sua raiva, embora justa, é a munição dela. Você está fornecendo as balas para a arma que está apontada para sua cabeça. Sun Tzu, nem a arte da guerra, ensina: se seu inimigo é de temperamento colérico, procure irritá-lo. Ela leu Sun Tzu intuitivamente. Ela te irrita para te desestabilizar, para que você perca a razão e haja como o louco que ela diz que você é. Entenda, a sua raiva é um presente para ela. Cada vez que você perde o controle, você perde um pedaço do seu filho. A criança vê o medo na mãe e a fúria em você, e escolhe proteger a mãe. É biológico. Portanto, o controle emocional não é uma questão de zen ou paz interior. É uma questão de sobrevivência estratégica. Você precisa desenvolver um sangue frio reptiliano. Diante da provocação, o silêncio é sua melhor defesa e seu maior ataque. O silêncio a deixa sem munição. A inabalabilidade a deixa confusa. Quando o monstro não ruge, a narrativa do perigo começa a falhar. Aqui começa a sua virada, a estratégia do farol imutável. Um farol não corre atrás dos barcos. Ele fica parado, brilhando, firme na rocha, resistindo às tempestades. Os barcos se orientam por ele. Você precisa ser esse farol. A sua estabilidade é a única coisa que pode quebrar a alienação a longo prazo. Quando seu filho estiver com você, o ambiente deve ser de paz, ordem e amor. Sem interrogatórios sobre a mãe, sem falar mal dela, sem tentar desmentir as coisas com discursos longos. Apenas seja a verdade. Se ela diz que você é um monstro nervoso e o filho encontra um pai calmo, sorridente e seguro, cria-se uma dissonância cognitiva. A mente da criança entra em choque. A mamãe disse X, mas meus olhos veem Y. Essa dúvida é a semente da liberdade dele. O estoicismo de Marco Aurélio deve ser seu guia. A melhor vingança é ser diferente de quem causou o dano. Se ela é caos, seja ordem. Se ela é drama, seja calma. Se ela é ódio, seja afeto contido e sólido. Não tente comprar o amor dele com presentes caros para competir. Isso é jogo de curto prazo. Conquiste a confiança dele, sendo a rocha onde ele pode se segurar quando o mar emocional da mãe estiver revolto. A criança, eventualmente, vai cansar do caos. Ela vai buscar a paz, e a paz deve ter o seu endereço. Você não pode forçar a criança a ver a luz, mas pode garantir que a luz esteja sempre acesa para quando ela abrir os olhos. Além de ser um farol, você deve ser um arquivista. Construa o arquivo da verdade. Mas atenção, este arquivo não é para mostrar ao juiz, embora possa servir, e definitivamente não é para mostrar à criança agora. É para o futuro adulto que seu filho se tornará. Guarde os comprovantes de pagamento, os e-mails recusados, os prints das mensagens onde você tentou ver e foi impedido, as fotos dos presentes que não foram entregues. Escreva cartas para ele, datadas, contando o que aconteceu naquele dia, como você se sentiu, o quanto você o ama e o esperou. Crie um e-mail secreto para ele e envie tudo para lá. Um dia, quando ele tiver 18, 20 ou 25 anos, a bolha vai estourar. Ele vai vir com perguntas. Ele vai dizer: você me abandonou. E você
com a calma de um monge e a precisão de um cirurgião, vai entregar a chave desse arquivo. Filho, aqui está a verdade. Leia quando estiver pronto. Esse arquivo é a sua apólice de seguro contra o esquecimento. É a prova material de que você nunca desistiu. A história é escrita pelos vencedores, dizem, mas na era digital, a história pode ser preservada pelos resistentes. Não deixe que a narrativa dela seja a única existente. Construa a sua biblioteca de fatos. Isso também te ajuda a manter a sanidade, servindo como um diário de guerra que valida a sua própria experiência. Saber que a verdade está guardada te dá a tranquilidade para suportar a mentira presente. A jornada é longa e o deserto é árido. Haverá dias em que você vai querer chutar o balde. Dias em que a saudade vai doer fisicamente, como um membro amputado. Nesses dias, lembre-se, a sua sobrevivência é a maior vingança e a única esperança do seu filho. Se você morrer, física ou espiritualmente, ela venceu. Ela escreveu o ponto final. Se você se mantiver de pé, a história continua em aberto. Você precisa cuidar de si mesmo com ferocidade. Treine seu corpo, blinde sua mente, ganhe dinheiro, construa uma vida que vale a pena ser vivida, com ou sem a presença constante do seu filho. Um pai forte, bem-sucedido e saudável é muito mais atraente para um filho adolescente do que um pai destruído, choroso e falido. Torne-se um homem que seu filho terá orgulho de procurar no futuro. A sua vida deve ser um exemplo, não um aviso. Você é o herói que está atravessando o submundo para resgatar a alma do seu filho. E heróis não desistem no meio da caverna. Se este vídeo está te entregando a clareza brutal que você buscava e acendendo uma chama no meio da sua escuridão, deixe seu like agora, não por vaidade algorítmica, mas para que este farol alcance outros homens perdidos na névoa, pais que estão pensando em desistir hoje e precisam ouvir exatamente isso. Quando você tiver a oportunidade de estar com seu filho, foque na qualidade de conexão. Esqueça a ideia de ser o pai educador rígido nesse momento. Você não tem capital político com ele para isso agora. Se você tentar impor disciplina rígida nas poucas horas que tem, você vai confirmar a narrativa da mãe de que você é chato e bravo. Seu foco deve ser o vínculo. Crie memórias âncora, experiências sensoriais fortes. Cozinhar juntos, acampar, construir algo, praticar um esporte. Coisas que fixam na memória corporal. A mãe pode tentar apagar a memória verbal, mas é muito difícil apagar a memória emocional de um momento de pura alegria e conexão. Seja o porto seguro. Ouça mais do que fale. Se ele repetir as mentiras da mãe, mamãe disse que você não paga nada. Não fique com raiva. Responda com calma e brevidade. Isso é coisa de adulto, filho. A mamãe e eu resolvemos. Eu te amo e cuido de você. E mude de assunto para algo positivo. Não transforme seu tempo com ele em um tribunal de defesa. Se seu tempo com ele for leve e o tempo com a mãe for pesado, cheio de manipulação e ansiedade, a criança vai naturalmente gravitar para a leveza. A natureza humana busca o prazer e foge da dor. Torne-se a fonte de prazer saudável, de masculinidade positiva, de aventura e segurança. Essa é a melhor propaganda contra a campanha de difamação dela. Olhando para o horizonte, saiba que o tempo joga a seu favor se você souber esperar. A adolescência é o grande equalizador. Quando a criança cresce, o cérebro desenvolve o pensamento crítico. As contradições da mãe começam a ficar evidentes. A necessidade de controle da mãe alienadora não para na infância. Ela tenta controlar o adolescente também. E o que o adolescente mais quer? Liberdade e identidade própria. O controle excessivo da mãe vai gerar rebelião. E para onde o rebelde corre? Para o oposto do tirano. Se a mãe é a tirana controladora, o pai afastado torna-se a figura mítica de liberdade. As fendas na máscara dela vão aparecer. Ela vai escorregar na própria teia de mentiras. Mentira tem perna curta, diz o ditado, mas no caso da alienação, a mentira tem perna longa, mas joelhos fracos. Ela não sustenta o peso da realidade adulta. Seu filho vai começar a comparar as versões. Vai ver amigos com pais presentes e questionar. Vai sentir a falta da energia masculina. E se você estiver lá, sólido, sem ter falado mal da mãe, o que te daria razão moral, ele vai te enxergar com novos olhos. A curiosidade vai vencer o medo implantado. A natureza busca o equilíbrio e o pai é metade da equação da vida.
Ninguém pode negar 50% do seu DNA para sempre sem sentir as consequências internas. Esteja preparado para o retorno. Ele pode não ser como nos filmes, com abraços em câmera lenta e música de violino. Pode ser desajeitado, pode vir carregado de culpa reprimida e confusão. Seu filho pode vir testando seus limites para ver se você realmente o ama ou se vai rejeitá-lo como a mãe disse que faria. Ele vai te testar para ver se você é sólido. Aguente firme. Acolha sem julgar. Não cobre o tempo perdido. O tempo perdido já se foi. Construa a partir do agora. O perdão será uma ferramenta essencial. Não o perdão para a mãe, isso é entre ela e o universo, Deus ou karma, mas o perdão para si mesmo e para o filho. Entenda que ele foi uma vítima de guerra, um prisioneiro de guerra que sofreu lavagem de cérebro, síndrome de Estocolmo. Não culpe o refém pelas palavras que o sequestrador o obrigou a dizer. Receba-o como um veterano que volta do fronte, cheio de cicatrizes invisíveis. A sua paciência nesse momento será a cura final. A reconstrução do vínculo é um processo de engenharia delicada, tijolo por tijolo, confiança por confiança, mas é a construção mais importante da sua vida. E saiba, o sangue chama. A conexão biológica e espiritual entre pai e filho é uma corda que pode ser esticada, desgastada, quase rompida, mas que nunca se desfaz completamente. Ela vibra em uma frequência que a mentira não consegue silenciar para sempre. Para encerrar nossa travessia filosófica, quero que você internalize o conceito de jogo infinito. A alienação parental é jogada pela mãe como um jogo finito. Ela quer vencer a batalha da guarda, vencer a discussão, vencer o fim de semana. O objetivo dela é ganhar e fazer você perder agora. Mas a paternidade é um jogo infinito. O objetivo não é vencer uma partida, mas manter o jogo rodando por gerações. O seu legado não é decidido na vara de família, é decidido na eternidade da sua linhagem. Você está jogando pelo futuro dos seus netos. Ao resistir à alienação, ao manter sua sanidade, ao ser o farol, você está quebrando uma maldição geracional. Você está impedindo que esse trauma se propague. Mesmo que hoje você não veja seu filho, a sua postura de homem íntegro reverbera no universo. A sua recusa em se tornar um monstro é a sua maior vitória. Você é o guardião da chama sagrada da paternidade, mesmo que a tempestade tente apagá-la. Mantenha a chama acesa, mantenha a porta destrancada, mantenha o coração blindado contra o ódio, mas aberto para o amor. A verdade é filha do tempo, e o tempo é o senhor da razão. A sua vez chegará. Não como uma vingança mesquinha, mas como uma restauração divina da ordem natural das coisas. O pai volta ao trono não pela força, mas pela necessidade inevitável que o filho tem de saber quem ele é. Este é o seu pacto de sangue com a realidade. Você não é mais um homem confuso chorando no escuro. Você é um estrategista, um estoico, um sobrevivente que atravessa o vale da sombra da morte sem temer o mal, porque você é a fortaleza. A tática invisível foi revelada. O crime perfeito deixou de ser perfeito, porque agora você tem as digitais do culpado e o mapa do crime. A sua passividade morreu hoje. A sua ingenuidade foi enterrada. O que nasce agora é um homem capaz de suportar a dor para proteger o futuro. A mãe do seu filho pode ter sequestrado o presente, mas o futuro pertence a quem tiver mais resiliência. E esse alguém é você. Olhe para o espelho e reconheça a força que te trouxe até aqui. Você não quebrou, você envergou, mas não quebrou. E é essa fibra moral que seu filho vai admirar um dia. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e não será mais uma peça no tabuleiro dela. Comente qual foi a sua maior descoberta neste vídeo e inscreva-se para nunca mais andar sozinho nesta trincheira. Nossa legião é forte e você tem um lugar nela. Mantenha a guarda alta, a mente afiada e o espírito inquebrável. Fique com Deus e até o próximo vídeo.